Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. E nesse vídeo daremos início ao estudo das fases do processo licitatório, em especial do processo licitatório comum, ok? Então, sem mais delongas, vem aqui no material. Estamos aqui agora, ó. Vamos estudar quais são as fases. Essas fases vão se aplicar à concorrência e ao pregão. São modalidades de licitação. O diálogo competitivo, que também é uma modalidade de licitação, tem um processo, tem um rito próprio. Então a gente vai estudar eles separadamente, beleza? Pois bem, o artigo 17 estabelece as seguintes fases. A primeira fase é a fase preparatória, que é uma fase interna da administração, é antes de soltar o edital. A próxima fase é exatamente a divulgação do edital, né? A terceira fase é a apresentação de propostas e lances, quando for o caso. Quarta fase é o julgamento. Posteriormente, temos a habilitação. Depois temos os recursos e, por fim, temos a homologação. Portanto, são 7 fases e é bom que você saiba essa ordem, ok? Bom, um aspecto que você tem que saber. Antigamente, nós tínhamos a Lei 8666 e ela previa que essa fase de habilitação ela fosse anterior, em especial, à fase de julgamento e apresentação de propostas e lances. Ou seja, divulgava o edital e primeiro habilitava os licitantes. Só que isso era um processo moroso, trazia muito atraso para a administração, porque você tinha que habilitar todo mundo, sendo que ao final das contas você só ia contratar com normalmente um licitante. Então não vem para que você habilitar todo mundo, é um trabalho desnecessário. Portanto, a nova lei de licitações, a 14133, pegou essa fase de habilitação e jogou lá para depois do julgamento. Na verdade, isso não é nenhuma inovação da lei 14133, isso já era previsto no pregão, tá? Na lei 10.520. Mas enfim, agora, atualmente, na lei 14133, a habilitação é posterior ao julgamento. Isso significa que a gente só vai habilitar quem vencer o processo licitatório. Só vai habilitar o licitante vencedor. Ponto. Porém, essa nova lei, a 14133, ela ainda permite, ela prevê essa possibilidade de a habilitação fazer esse movimento aqui, ó. Ela ainda permite, mas em casos excepcionais, tá? Vou voltar a ordem aqui. Pronto. Então, como regra agora, a habilitação é posterior ao julgamento. Beleza. Com isso, a gente já é capaz de responder algumas questões. Vamos lá. Eita, tudo marcado aqui. O processo licitatório exige uma sequência de etapas a serem seguidas para sua perfeita execução. Nesse sentido, a Lei 14133 estabelece as fases do processo licitatório. Considerando o exposto, são exemplos de alguma dessas fases, exceto... Bom, ele quer a alternativa que não é fase, né? A letra A, divulgação do edital, ok? Letra B, apresentação de propostas e lances. Letra C, remuneração. Não, né? Remuneração não é fase de licitação. Ele quer a errada, letra C é a nossa resposta. Próxima questão. Ao contrário da Lei 8666, a nova lei estabelece que, de regra, a fase de habilitação é posterior à fase de julgamento das propostas. Perfeito, excelente, é isso mesmo. Próxima questão. A lei prevê, em regra, 7 etapas sequenciais do processo de licitação, o qual se inicia na fase preparatória e se encerra na fase de homologação. Excelente, vamos revisar aqui, ó. A primeira fase é a fase preparatória e a última fase é a fase de homologação. Perfeito, tranquilo, né? Show de bola. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai dar início ao estudo da fase preparatória. A gente vai pegar cada fase e vai estudar uma a uma, tá? Não vamos finalizar nesse vídeo tudo sobre a fase preparatória. É muita coisa e tem muito assunto importante. Os mais importantes eu provavelmente irei gravar um vídeo para cada um deles, tá? Então agora, vamos começar a fase preparatória e posteriormente veremos as demais etapas, ok?
Bom, então vamos lá? Fase preparatória. Começa lá no artigo 18. Vamos subir aqui. O que é a fase preparatória? Bom, ela vai se caracterizar pelo planejamento. Claro, ela antecede a divulgação do edital, ela é uma fase interna. Então aqui você tem que fazer todos os estudos necessários. O que você vai comprar, qual é o objeto da licitação, por quê, por quanto você imagina que vai comprar, enfim. Tá? Então aqui tem que ser bem detalhado mesmo. Essa fase preparatória tem que ser compatível com o plano de contratações anual, se ele for elaborado, claro, e com as leis orçamentárias. Essas leis orçamentárias são PPA, deixa eu dar um pouquinho para o lado, PPA, LDO e LOA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Além disso, a fase preparatória tem que abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas de gestão, compreendendo algumas coisas. A primeira delas é o estudo técnico preliminar. Tá? Bom, você vem aqui para mim, deixa eu conversar com você uma coisa. Aqui, esse tópico em específico, a gente vai trabalhar com assuntos que são mais cobrados em provas de engenharia, em especial civil, mas de engenharia de modo geral, e arquitetura. Se não for o seu caso, eu recomendo que você estude isso daqui, mas uma passada por cima, sem aquele critério muito aprofundado. Se você for fazer uma prova de engenharia, aí não. Aí você vai ter que saber isso aqui até mesmo para uma eventual prova discursiva. Tá? Porque aqui existem alguns assuntos que são mais da área de engenharia. Então, quando for o caso, eu vou chamar a sua atenção e vou falar para você dar muita atenção ou não dar muita atenção. Ok? Bom, então, vamos lá. Tem que ter esse estudo técnico preliminar, né, que vai evidenciar o problema a ser resolvido, qual é a melhor solução, de modo a permitir e avaliar a viabilidade técnica e econômica da contratação. Esse estudo técnico, que a gente vai chamar de ETP, tem que conter alguns elementos. Quais são? Esses aqui, ó. Vou diminuir um pouco aqui. Tem que conter todos esses elementos aí, ó. Eu não vou ficar lendo isso daqui. Você não está assistindo esse vídeo para ver eu ler a lei para você. Não, né? Você vai pausar e você vai ler esse aqui. Pronto. Despausou? Beleza. Eu só fiz questão de separar para você esses seguintes tópicos aqui, ó. Esses elementos, para a Lei 14.133, são obrigatórios. Está previsto lá no parágrafo 2º. Então, caso seja o seu caso de ter que estudar isso daqui, eu recomendo que você também dê uma prioridade nesse assunto, porque eles são obrigatórios, ok? Beleza, então o ETP é isso daí, tá? Vou mais uma vez deixar aqui do lado para você dar uma olhada, ó. Pronto. Viu? Pausou, despausou, pronto. Beleza. Prosseguindo. A fase preparatória também tem que conter o quê? A definição do objeto. Claro, né? Qual é o objeto da licitação? É uma obra, é um serviço, é uma compra, é uma venda, enfim. Essa definição do objeto vai ser feita por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo. Vamos lá. O que é termo de referência? É um documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes elementos descritivos. Quais são esses elementos? Estão aqui. Pronto. Mais uma vez, não vou ler tudo isso daqui. Você não está aqui para ver eu ler isso aqui. Você sabe ler, você vai ler isso aqui. Isso aqui, mais uma vez, é voltado para a área de engenharia, tá? Em especial, a área de engenharia. Então, se for o seu caso, dê uma aprofundada nisso aqui. Caso contrário, uma lidinha por cima, pronto, sem muito critério, tá? Ponto. Sobre o ETP, perdão, sobre o termo de referência é isso aqui. Anteprojeto. O nome já diz, né? Anteprojeto, é antes do projeto. O anteprojeto é uma peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que é esse cara que está bem aqui, ó. Então, primeiro vem o anteprojeto, para depois vir o projeto básico. E o anteprojeto tem que conter mais alguns elementos. Então, deixa eu diminuir aqui.
Aqui, ó, o anteprojeto tem que conter tudo isso daqui. Mais uma vez, você vai pausar e ler isso daqui. Pronto. Despausou? Então, beleza. Deu uma lidinha. Se for da área de engenharia, tem que saber bem isso daqui. Se não, leitura por cima já basta. Prosseguindo. Projeto básico e projeto executivo. Isso aqui, se for para a área de engenharia, tem que saber de cabeça de cor, né? Tem que saber isso aqui completo. Agora, se você não for da área de engenharia ou arquitetura, é bom que você saiba pelo menos o conceito, tá? E eu vou te dar uma dica, porque isso aqui pode ser cobrado também em qualquer área de concurso, tá? Projeto básico e projeto executivo. Vamos lá. Para fins de prova, as bancas cobram o conceito dos dois. Decoreba pura. Decoreba. Pegou o conceito, decorou, ele vai cobrar na prova. Pronto. E hora ou outra a banca vai tentar misturar o conceito de projeto básico com o de projeto executivo. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar técnica de memorização aqui. Vamos começar pelo projeto executivo, que é o mais fácil. Ó, o que é projeto executivo? É o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra. Olha que fácil. Projeto executivo tem a palavra execução no seu conceito. É isso que você vai decorar. Por quê? Porque o projeto básico não tem execução. Na verdade, ele é anterior ao projeto executivo. Então, qual é o conceito da lei? Projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra e serviço. E o resto vem de brinde. Normalmente as bancas não alteram o que vem aqui depois, tá? Elas vão pegar bem aqui no início. Você só tem que decorar essa palavra-chave. Projeto executivo, conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra. Decorou isso aqui, projeto básico é o resto, tá? Eu normalmente decoro o projeto básico com essas palavras aqui, ó. Definir e dimensionar a obra ou o serviço. Ponto. Ok? Então, para você que é da área geral, decorar essas palavras-chave, essa diferença já basta. Agora, se você é da área de engenharia, eu recomendo que você também tenha que decore, também tenha que saber o que tem que conter nesse projeto básico. E uma dica, né, gente? Projeto básico é só o nome, tá? Que de básico mesmo não tem nada. Ele é muito completo, muito amplo, complexo, tá? É chatinho de ler isso aqui e decorar. Você vai pausar o vídeo e vai dar uma lida. Pronto? Pausou? Já leu? Então, beleza. Vou seguir. Para você de engenharia, estude isso aqui. Caso contrário, só tenha decorado a diferença entre os dois, projeto básico e projeto executivo. Show? Pois bem, vamos ver umas questõezinhas que cobram isso aqui que a gente acabou de estudar, né? Vamos lá. Dentre os diversos conceitos existentes no campo das licitações públicas está o seguinte: peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico. Nesse caso, está a se tratar do, que eu já tinha até deixado marcado sem querer, é o anteprojeto. O nome já ajuda. Anteprojeto vem antes do projeto. E o que vem antes do projeto é o anteprojeto, que serve de base para o projeto básico. Legal. Quanto projeto, né? Projeto. Enfim. Próxima questão, banca CESP, ó, prova de engenharia civil. O anteprojeto é uma peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, não sendo possível a utilização de projetos anteriores que tenham embasado a concepção da proposta. Isso aqui é para você que leu o que eu falei para você dar uma lida, né? Que eu disse que eu não ia ler. Se você leu isso aqui, você acertou a questão, né? Questão errada. Por que errada? Ele errou nessa segunda parte, ó. É possível, sim, a utilização de projetos anteriores que tenham embasado a concepção. Vou te mostrar isso. Olha só. Aqui, anteprojeto. O anteprojeto tem que conter os seguintes elementos. Olha o item G aqui, ó. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta. Ok? Decoreba mesmo. Aqui é pura decoreba, uma chatice. Bom, continuando. Acho que tem mais questões. Próxima questão. Ó, enunciado muito grande. Deixa eu ver as alternativas. Ó.
E eu também já tinha deixado marcado aqui. Parabéns, professor. Bom. Pronto. Ele me deu um conceito enorme e ele está perguntando qual é o nome. Olhando as alternativas, eu tenho projeto executivo, básico, modelo de execução do objeto, modelo de gestão e matriz de risco. Ele quer saber qual é o nome disso aqui, ó. Conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço. Pronto, já lembrei. Isso aqui é projeto básico. E veja que é uma questão de procurador do Estado, não tem nada a ver com engenharia. Então, saber a diferença de projeto básico e projeto executivo é cobrado em qualquer área, tá? Portanto, nossa resposta, letra B. Mais uma. No processo licitatório, como que se denomina o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço? Já sei, projeto básico. Cadê a alternativa? Letra C, projeto básico. Legal. Mais uma. Entende-se por projeto executivo o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra. Beleza, até aqui eu já sei que provavelmente a questão vai estar certa, né? Com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, materiais, equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas de acordo com as normas técnicas pertinentes. Ok, tranquilo. Normalmente a banca vai errar já no início da questão. Questão certa. Beleza. Dando prosseguimento, na fase preparatória deve ser feita a definição do orçamento estimado, ou seja, quanto que você estima que vai gastar para fazer aquele objeto da licitação. Só tem que tomar um cuidado que para fazer a licitação você não precisa ter o dinheiro em mãos, cash, money. Você tem que ter apenas autorização orçamentária. Está lá na LOA. Então, mais uma vez, para fazer a licitação, não tem que ter o dinheiro em mãos, que a gente chama de disponibilidade financeira. Você tem que ter autorização orçamentária. Isso já basta. Show? Beleza. Dando prosseguimento, a fase preparatória também vai ter que ter a elaboração do edital. Claro, né? Óbvio. Como é que vai fazer uma licitação sem o edital, né? E da minuta do contrato, quando for necessária. E essa minuta ela vai constar obrigatoriamente como um anexo do edital de licitação. A minuta nada mais é que um modelo de contrato. Os licitantes já sabem qual vai ser o contrato, né? Tanto que nessa minuta só tem os espaços lá que serão substituídos pelos dados da empresa, que for empresa ou pessoa física, que vencer a licitação. Então é um modelinho pronto. O licitante já vê qual que vai ser o contrato. E aí ele já sabe se entra ou se não entra na licitação. Ok? Pronto. Dando continuidade, a fase preparatória também vai ter o quê? A escolha da modalidade de licitação, que a gente vai estudar no artigo 28 ao 32, e diria que é o top 2, top 3 aí do assunto mais cobrado da lei. Quais são os critérios de julgamento e qual é o modo de disputa, se vai ser um modo de disputa aberto ou fechado. Estudaremos isso aqui posteriormente. E também vai ter que ter uma tal de análise de riscos. Por hora não precisa saber o que é isso. Ok? Pois bem, estudamos aqui o artigo 18. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que está o nosso tempo? Tá ok. 18 minutos, tá bom. A gente vai continuar então. Artigo 19, artigo 21 ao 25. Isso aqui é pouco relevante para a prova, na minha visão, na minha opinião. Mas se você for da área de engenharia, eu recomendo que você dê uma lida, tá? Então você vai se comprometer a dar uma lida nisso daqui, tá? Não acho muito importante não daria minha atenção a esse assunto, ok? Lembra do diagrama de Pareto, 80-20. Não vou dar muita atenção àquilo que não tem muita cara de prova, tá? Artigos de luxo, previsto lá no artigo 20. Bom, vamos primeiro ler, estudar isso daqui e depois eu explico essa situação, tá? Lá no artigo 20, está previsto o seguinte: os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser adquiridos de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam. E o referido artigo deixa bem claro que é vedada a aquisição de artigos de luxo. Vem aqui comigo, ó. O que são esses artigos de luxo?
Saiu na mídia por aí, uns tempos atrás, de aquisições assim, de alimentos, normalmente gêneros alimentícios, que são extremamente caros. E que certos poderes, notadamente aqueles de maior hierarquia, adquiriam para si, como caviar, lagostas, vinhos caríssimos, usando recurso público. E isso foi duramente criticado, e exatamente por esse motivo que veio esse artigo 20 da Lei 14.133 para barrar isso daí. Só que, qual que é o porém? O porém é que a lei não estabelece o que é um bem comum e o que é artigo de luxo. A lei estabelece que isso vai ser definido em regulamento em cada um dos 3 poderes. Ou seja, olha aqui, ó. Tá bem aqui no nosso mapa, ó. Essa definição, essa diferença de artigo comum e artigo de luxo é definida em regulamento. Não está na lei. Então não cabe a mim dizer o que é artigo de luxo e o que não é. Isso vai ser definido em regulamento em cada caso concreto. Então existe ainda uma margem de eles definirem o que é artigo comum e de luxo e ainda colocar alguma coisinha boa aí, beleza? Então fica aí, colocaram na lei, mas não pode não ter muita prática. Vamos ver como é que isso foi cobrado em prova? Vamos lá. Os itens de consumo adquirido para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. Beleza, é só lembrar do caviar aí, né? Certinho, legal, boa questão. Vamos lá. Assinale a alternativa correta, eu acredito que nem é de alternativa. Só fazer uma adaptação aqui. Adaptada. E julgar o item, né? Julgue o item. Bom, julgue o item acerca da nova lei de licitações. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas da estrutura da administração pública deverão ser de qualidade comum, admitida a aquisição de artigos de luxo nos casos devidamente justificados. Não, a regra não, a lei deixa bem claro que não pode ter aquisição de artigos de luxo. Pronto, questão errada, né? Bacana. Deixa eu ver se tem mais questões. Não, tem não. Bom, impugnação do edital. Eu vou fazer uma alteração aqui do vídeo mesmo, tá? Impugnação do edital eu entendo que deva ser encaixada aqui, ó, na divulgação do edital. Então eu vou tirar esse item daqui e vou colocar para lá. Iremos estudar posteriormente, tá? Bom, seguindo, margem de preferência. Olha aqui para mim. Em aulas passadas eu falei para você dos princípios das licitações. E um deles eu falei do princípio da isonomia, em que os licitantes têm que ser tratados de forma isonômica, igualitária. É vedada o uso de margens subjetivas, né? Só que existe a possibilidade de ser concedida a margem de preferência a algumas situações. Na aula passada eu não falei para você quais eram essas situações, mas eu vou te falar agora, ok? Então vamos lá, vem aqui na tela comigo. Margem de preferência. O que você tem que saber? Quais são os casos em que se concede a margem de preferência? Ela será concedida para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, e bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis conforme regulamento. Isso aqui tem relação com o princípio do, falei, desenvolvimento nacional sustentável. Legal, né? Sobre essa situação dos bens manufaturados e serviços nacionais, eles serão definidos em decisão fundamentada do Poder Executivo Federal. A lei deixa bem claro isso, faz uma anotaçãozinha aí, ok? Quanto ao valor, essa margem de preferência, ela tem uma regra e tem uma exceção. Qual é a regra? A regra é que a margem de preferência será concedida até 10% sobre o preço dos bens e serviços, que não se enquadrem nos casos acima. Então, o valor que tem que ser é de 10%. Então, mesmo que um licitante ofereça uma proposta que esteja acima do preço, do menor preço, ela pode ser ainda contratada, desde que esse valor seja de até 10% de diferença. É isso que está dizendo, tá? Exceção. É possível a concessão de margem de preferência de até 20%
para bens manufaturados ou nacionais ou serviços nacionais que sejam resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica do país. Então, nesse caso, a margem pode subir para 20%, ok? Regra geral é 10%, exceção 20%. Para esse caso aqui, ó, de bens manufaturados nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país. Continuando, essa margem de preferência pode ser estendida aos países integrantes do Mercosul, desde que exista acordo de reciprocidade, previamente prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional. Para finalizar, a margem de preferência não se aplica a bens manufaturados nacionais ou serviços nacionais se a capacidade de produção for inferior à quantidade a ser adquirida ou contratada ou aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto. Basicamente é isso aqui, ó. Vou explicar aqui para você. A administração quer contratar 100. Só que esse licitante, ele consegue produzir 60, por exemplo. Vai ter margem de preferência para ele desses 60? Não, é isso que está dizendo. A administração quer contratar 100, mas o licitante que teria direito à margem de preferência só consegue produzir 60. Aí não, tá? A margem de preferência não é concedida se a capacidade de produção do licitante for inferior à quantidade que a administração quer contratar, ok? Bom, vamos ver como isso foi cobrado em prova e aí a gente finaliza esse vídeo por aqui. Vamos lá. No que tange a nova lei de licitações, julgue os itens a seguir. Vamos lá. No processo de licitação, pode ser estabelecida a margem de preferência de até 10% para os bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento. Perfeito, né? Olha aqui do nosso lado, a regra aqui é até 10%, e aqui está o caso de a concessão de margem de preferência, bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis. Bacana. Próxima questão. Opa, caiu mostrando a resposta sem querer. Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes do desenvolvimento e inovação tecnológica no país, a margem de preferência pode ser de até 25%. Errada, não é até 25%, é até 20%. Olha o nosso mapa aqui, ó. Pode ser de até 20% para produtos resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país. Beleza? Bom, então com isso a gente finaliza essa parte 1 da fase de planejamento, né? A primeira fase que nós estávamos estudando. Deixa eu mostrar aqui para você. Pronto. Aí foi. Da fase preparatória. Então, finalizamos aqui, ó, na margem de preferência. No próximo vídeo, estudaremos as modalidades de licitação. Um assunto muito cobrado em prova. Então, finalizo esse vídeo por aqui. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!